No vídeo de hoje, a verdadeira história dos irmãos Nealon, que inspiraram o grande clássico do cinema O Resgate do Soldado Ryan. Tem curtido os vídeos do Almanaque Militar? Um canal bastante amplo e diversificado que busca trazer o melhor da história para você, sempre de um jeito claro, direto e ilustrado. E para continuarmos, mostre que você está aqui conosco, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Considere ser membro do nosso clube aqui no canal. A temática da Segunda Guerra Mundial é muito apreciada por Steven Spielberg. Além de ser um aficionado por história, pai do cineasta também lutou no conflito, fato que deixou uma incontestável marca na família e encontrou fortes ecos na carreira de Steven Spielberg. A lista é gigante e compreende desde o filme equivocado 1941, Uma Guerra Muito Louca, produzido em 79, passando pelo belo Império do Sol, feito em 1987, e os essenciais, A Lista de Schindler, de 93, e O Resgate do Soldado Ryan, de 98. Isso poderia soar como uma redundância tremenda vinda de um cineasta criativo. No entanto, ainda que sejam retratos de uma mesma época, cada um destes trabalhos são completamente diferentes uns dos outros. Em O Resgate do Soldado Ryan, Spielberg resolveu colocar o ponto de vista do espectador junto dos homens que arriscaram suas vidas em meio ao conflito. Se já não fosse o drama o suficiente à própria Segunda Guerra, o cineasta buscou no roteiro de Robert Rodat um elemento mais extremo. E se a vida de 8 soldados estivesse em jogo na tentativa de encontrar apenas um único homem atrás das linhas inimigas? Enquanto o batalhão se pergunta a lógica desta matemática, o próprio soldado Ryan confronta-se com esta realidade, visto que não se sente mais ou menos especial do que seu companheiro de armas. Com esta premissa, Steven Spielberg realiza um dos grandes dramas de guerra da história do cinema. Até hoje, O Resgate do Soldado Ryan de Steven Spielberg continua a emocionar o público com seu retrato emocionante do dia D e suas consequências. O filme de 1998 recebeu 11 indicações ao Oscar e ganhou elogios por seu retrato realista da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o que pode ser ainda mais surpreendente do que o realismo chocante do derramamento de sangue na tela é que a própria história foi vagamente baseada no conto verdadeiro de 4 irmãos que sofreram um destino dolorosamente semelhante ao retratado no filme. Ao ingressar no exército, os irmãos Frederick William, o Fritz, Robert Joseph, o Bob, Preston Thomas e Edward Francis Nealon, todos de Tonawanda, Nova York, se espalharam entre várias unidades das Forças Armadas Americanas e vários frontes da Segunda Guerra Mundial. Fritz e Bob no Regimento de Infantaria Paraquedista 501 e 505, respectivamente. Preston na 22ª Divisão de Infantaria e Edward na Força Aérea. Em 16 de maio de 1944, menos de um mês antes do dia D, Edward Nealon foi capturado pelos japoneses. Ele havia saltado de paraquedas nas selvas da Birmânia, mas ele errou o alvo. Embora ele tenha conseguido evitá-los por um tempo durante a fuga, ele foi capturado pelos japoneses e levado para um campo de prisioneiros de guerra na Birmânia. Depois que ele saltou do seu B-25, o resto de sua equipe nunca mais ouviu falar dele e presumiu que ele tinha sido morto em combate. No dia D, Bob Nealon foi morto na Normandia enquanto atacava as praias com o Regimento de Infantaria Paraquedista 505, pertencente à 82ª Divisão Aerotransportada. Ele morreu como um herói, oferecendo-se para ficar para trás com outros 2 homens para deter o avanço alemão, enquanto o resto da sua equipe escapava. O plano deles conseguiu diminuir a velocidade dos alemães, embora Bob tenha acabado morrendo enquanto manipulava a sua metralhadora. No dia seguinte, Preston foi morto após atacar a praia de codinome Utah, na Normandia. Ele conseguiu sobreviver ao ataque da praia e conseguiu chegar mais ao interior, porém foi mortalmente ferido ao tentar capturar a bateria de Crisbeck, que havia afundado um contra-torpedeiro americano. A bateria Crisbeck era uma bateria de artilharia alemã construída pela organização TOR, um grupo paramilitar de construção e engenharia nazista, perto da vila francesa de Saint-Marcouf, no nordeste da península de Cotentin. A bateria fazia parte das fortificações costeiras da Muralha do Atlântico na Alemanha nazista. A notícia das mortes de Bob e Preston, bem como a morte presumida de Edward,
se espalhou rapidamente e o governo decidiu notificar a família. A senhora Neeland recebeu todas as 3 notificações no mesmo dia. Seu único consolo foi uma carta de Fritz, o único irmão vivo até então, se gabando das histórias que ele contaria depois da guerra. Ele dizia que as histórias da guerra hispano-americana que seu pai contava em casa iriam ficar em segundo plano quando ele retornasse da guerra. Parecia que ele não tinha conhecimento do destino dos seus irmãos. Quando o departamento de guerra soube que 3 dos 4 irmãos haviam morrido, decidiram que o irmão sobrevivente precisava ser trazido para casa, exatamente como no filme do Soldado Ryan. No caso de Fritz Neeland, o padre Francis Sampson, capelão do Regimento 501, foi encarregado de encontrá-lo e garantir que ele voltasse para casa. No dia D, o padre Sampson saltou de paraquedas em um rio, cortou seu equipamento e foi até uma casa de campo francesa, onde vários militares gravemente feridos estavam sendo tratados às escondidas. Como a área estava prestes a ser invadida por tropas alemãs, que eram conhecidas por atirar em prisioneiros de guerra, o padre Sampson se ofereceu para ficar com os feridos. O padre foi capturado e colocado contra uma parede para ser fuzilado. Ele estava tão assustado, disse ele mais tarde, que em vez de rezar o ato de contrição, ele repetia a bênção católica antes das refeições. Incrivelmente, um soldado alemão católico reconheceu ele como um padre e o poupou. Enquanto a invasão aliada continuava, o padre Sampson foi autorizado a ficar no posto de socorro, onde protegeu os feridos em meio a um exaustivo bombardeio de artilharia. Indicado então para receber a medalha de honra por seu trabalho cuidando e evacuando destes homens, ele acabou recebendo a Cruz de Serviço Distinto, o segundo maior prêmio do Exército dos Estados Unidos por bravura. Enquanto isso, Fritz Neeland foi forçado a pular logo depois que seu avião foi atingido por fogo inimigo. Ele pousou a quilômetros de distância de seu alvo e ficou atrás das linhas inimigas por 9 dias. Ele finalmente voltou à sua unidade com a ajuda da resistência francesa a tempo de uma batalha importante para proteger a cidade de Carrington e ligar as forças aliadas nas praias de Omaha e Utah. Foi perto da praia de Utah que Fritz procurou o capelão, perturbado ao saber que seu irmão Robert havia sido morto no dia 6 de junho e estava enterrado a cerca de 32 quilômetros de distância. O capelão se ofereceu para ajudar Fritz a encontrar o túmulo do seu irmão Robert e o levou de cemitério em cemitério procurando. Quando Sampson encontrou o túmulo de Preston Neeland, ele o mostrou para Fritz, pensando que houve ali algum engano no registro do nome do falecido. Fritz informou, para a surpresa do padre Sampson, que Preston também era seu irmão. Sem o conhecimento de Fritz, o segundo tenente Preston Neeland foi morto apenas um dia depois de Robert, como eu citei agora há pouco, lutando na praia de Utah. Uma verificação de um cemitério próximo revelou finalmente o túmulo do então irmão Robert. Então, acreditando que Fritz era o único filho sobrevivente de sua família, o capelão notificou o departamento de guerra e iniciou a papelada para que ele fosse trazido para casa. Os pais de Neeland, Michael e Augusta, ficaram gratos ao padre Sampson, mas Fritz não ficou. Informado por Sampson que ele estava sendo mandado de volta para os Estados Unidos, Neeland recusou de pronto, dizendo que iria ficar ao lado dos seus companheiros no combate. Ironicamente, Sampson respondeu a ele dizendo que se insistisse, Fritz deveria discutir isso com o general Eisenhower ou com o próprio presidente dos Estados Unidos. No final do verão de 1944, Neeland voltou para Nova York, onde serviu o resto da guerra como policial militar. O papel do padre Sampson não aparece no filme O Resgate do Soldado Ryan, já que a realidade era um pouco menos dramática do que o filme. Fritz não estava perdido e não havia nenhuma busca por ele. A realidade também foi menos trágica do que no filme. O irmão de Fritz, Edward, sobreviveu e foi encontrado cerca de um ano depois, quando um campo de prisioneiros de guerra japonês foi libertado. Pouco depois de voltar para casa, Fritz se formou em odontologia pela Georgetown University e montou uma clínica perto da sua cidade natal. Em maio de 1945, os Neeland receberam a notícia de que Edward, dado como morto, havia de fato sido encontrado vivo depois que o campo onde ele estivera detido na Birmânia foi libertado. Agora, um segundo irmão Neeland estava voltando para casa. Fritz se casou e criou 2 filhas, Kate e Mary, falecendo em 1983 aos 63 anos. Fritz e Edward se mantiveram bem próximos durante toda a sua vida. Por mais dramático que seja a verdadeira história do resgate do Soldado Ryan, pode não ter sido tão impactante quanto a trágica história de outro grupo de irmãos americanos que também serviram na Segunda Guerra Mundial e que alguns
erroneamente acreditam ter inspirado o filme. Os irmãos Sullivan, de Iowa, eram como os irmãos Nealon, uma família de soldados. George, Frank, Joe e Matt e Al Sullivan ingressaram na Marinha no mesmo dia, no início de 1942. Ao se inscreverem, eles declararam que tinham apenas uma condição: iriam servir todos juntos. Apesar da política não escrita da Marinha de separar irmãos, eles permitiram que os Sullivan ficassem juntos. Mas na manhã do dia 13 de novembro de 1942, durante a Batalha de Guadalcanal, o cruzador em que os Sullivans estavam estacionados foi atingido por um torpedo de submarino japonês. O navio explodiu quase instantaneamente e em pouco tempo estava no fundo do oceano. Após a morte dos irmãos Sullivan, os poderes adotaram uma política não oficial que manteria os irmãos separados e não atenderia aos pedidos feitos por nenhum deles para que servissem lado a lado. E assim, os irmãos Nealon se separaram e sua incrível história se desenrolou. Embora o resgate do soldado Ryan tenha se inspirado na história dos irmãos Nealon, bem como em uma história muito semelhante sobre 4 irmãos todos mortos durante a Guerra Civil Americana, é seguro dizer que o escritor Robert Houdat e o cineasta acreditaram então uma história que diferiu e muito da original para fins de entretenimento. A maior diferença entre a verdadeira história de O Resgate do Soldado Ryan e o filme é que a obra apresenta uma dramática missão de busca e resgate conduzida por um grupo de soldados americanos. No caso de Fritz Nealon, nenhum grupo desse tipo foi organizado e ele foi localizado por um capelão. E tal discrepância é óbvia. Uma missão de resgate fácil não faz um blockbuster, então não faz sentido que os cineastas tenham pouca criatividade. E essa criatividade certamente valeu a pena, pois o público, os críticos e até mesmo o Registro Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso Americano reconheceram O Resgate do Soldado Ryan como um filme de profundo significado cultural, histórico e estético. Quem sabe, agora, você se anima a assistir pela 100ª vez o filme de Steven Spielberg. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.